Olá, eu sou a Jaiane Assunção e hoje irei apresentar a minha pesquisa cujo tema é Tradução e Retradução da Escala de Percepção de Socialização Organizacional Cultural, Equivalência entre Culturas. A minha orientadora foi a professora Hannah Raemer. Essa aqui é a nossa agenda. Com o aumento do cenário competitivo, muitas multinacionais se instalam em diferentes países e, para terem sucesso e retorno econômico, decidem fazer a expatriação de funcionários de uma sede da organização para outra. As organizações enviam o expatriado para outros países em busca de resultados em curto prazo. Porém, esses resultados dependem de uma adaptação e ajustamento do indivíduo em seu local de trabalho. A socialização, ela ocorre a todo momento durante a vida do indivíduo. Entretanto, será possível que a socialização organizacional cultural se mantenha estável entre culturas? Este estudo procura evidenciar a equivalência estrutural entre culturas existente no processo de socialização organizacional cultural, a qual o expatriado é submetido. Para isso, vamos entender um pouco sobre o que é socialização organizacional. Ela é definida como o processo pelo qual os nossos colaboradores desenvolvem os conhecimentos sociais e competências para assumir um cargo na empresa. Está também incluso no processo de socialização organizacional o entendimento de como é a cultura da organização e como fazer mediações de situações baseado nos princípios e crenças da empresa. Entende-se que a partir do momento que o indivíduo desenvolve essa visão do ambiente, isso reflete de forma positiva nas suas relações sociais e no trabalho. Para entender um pouco como funciona esse processo de socialização do indivíduo, é interessante entender como funciona o processo de formação de identidade dele. Marcos e Kitayama afirma que as pessoas em diferentes lugares do mundo têm tendência a se moldarem de duas formas distintas, ou seja, a pessoa pode desenvolver um self independente ou interdependente. A cultura em que esses indivíduos estão inseridos vai influenciar assiduamente na formação do self. Por exemplo, culturas ocidentais tendem a serem mais independentes. A pessoa foca mais em seus objetivos pessoais, são mais autônomas, enquanto nas outras culturas orientais, por exemplo, os indivíduos tendem a serem mais interdependentes e esforçam-se para se encaixar em um grupo e manter laços sociais. Segundo Ferdinand Sadvi, os indivíduos dentro de uma organização se diferem de diversas formas. Essa diferença tem, na maioria das vezes, a origem nos grupos sociais a qual o mesmo se desenvolveram. No processo de utilização da escala de socialização organizacional cultural, utilizamos a metodologia de tradução e retradução. O primeiro processo de adaptação de um instrumento é a tradução, tornando possível a comparação de resíduos entre culturas diferentes, além de entender como que os indivíduos se comportam em contextos organizacionais distintos. A retradução é a tradução de volta ao idioma de origem da versão sintetizada e revisada do instrumento, tendo como objetivo analisar até que ponto a versão traduzida dos itens reflete o proposto na versão original do instrumento. A nossa metodologia consistiu na tradução da escala de percepção e socialização organizacional cultural. E essa tradução foi realizada por 3 tradutores bilíngues independentes, na línguas inglesa e portuguesa. Após, efetuou-se uma análise das 3 versões traduzidas da escala. Na sintetização dessas 3 versões da escala, foi realizada o processo de decentering. O decentering é basicamente você fazer adaptações no seu instrumento original, se a versão traduzida sugerir, com o intuito de se ter uma maior compreensão dos itens. No decentering, o idioma de origem do instrumento e o idioma a qual se deseja traduzir a escala são igualmente importantes no processo de tradução. Após esse processo, houve o processo de tradução reversa, que consiste em 3 etapas, envolvendo 3 tradutores bilíngues. Na primeira etapa, um dos especialistas fez a tradução da escala do português para o idioma do destino, no caso o inglês. Com isso, tem-se 2 documentos e inicia a segunda etapa, onde um profissional diferente do anterior recebe a escala traduzida e faz a tradução de volta para o idioma de origem. Essa terceira versão da escala de socialização organizacional cultural passou por um comitê de especialistas e foi realizado os ajustes necessários, como, por exemplo, uma melhor adequação semântica de palavras para uma maior compreensão do respondente. Este processo de tradução e tradução reversa do instrumento irá se repetir para outros 2 idiomas além do inglês, sendo eles o alemão e o espanhol. O resultado que esperamos é que seja possível uma análise mais ampla sobre os aspectos que influenciam o processo de socialização organizacional cultural dos indivíduos que migram para um outro país em virtude de trabalho. Além disso, essa pesquisa procura fazer comparações entre a forma que este processo ocorre em cada país analisado, para que seja possível compreender se realmente existem aspectos semelhantes que influenciam no ajustamento do expatriado no novo país. Identificar essas diferenças e semelhanças envolvidas no processo de socialização do indivíduo, será proposto as melhores práticas que as organizações devem adotar com a finalidade de tornar a adaptação do indivíduo mais rápida e eficaz. A apresentação dos resultados deste estudo não foi possível em virtude das limitações do procedimento de coleta de dados. Por conta da pandemia, muitos profissionais passaram a trabalhar de home office, tornando difícil contactá-los. E como a gente está trabalhando com abordagem de profissionais, é um procedimento muito mais delicado. Obrigada!